boot room. E tem um material aqui que a gente vai falar. Esse material está junto com rádio e frequência também, vai ser o mesmo que eu vou falar também depois de RF, mas por enquanto nós vamos falar na parte de bootloader, na parte de energização do nosso iPhone, que vai ser fundamental para que a gente avance e consiga resolver falhas aí complexas, né? Nós vamos começar a falar um pouco hoje, agora, sobre o processo de energização, boot room, booting. Bem, primeiro ponto que eu queria falar para vocês é o seguinte: tudo é CPU. Tudo é CPU. 90% dos componentes na board são ligados diretamente na CPU e controlados por ela. Os outros 10% através de outros componentes gerenciados pela CPU. Então, tudo na placa é CPU. Não é à toa que a gente vai fazer um treinamento aqui com CPU também, porque tudo é CPU. Tudo, não adianta. Diretamente ou indiretamente, tudo é CPU. Decisões, comunicações, controles, ativações, de funções matemáticas, tudo que você faz no seu dispositivo, seja do hardware da sua board ou um periférico, passa diretamente ou indiretamente pela CPU. Não tem jeito. Claro que a CPU precisa de um software para funcionar. Então é um elo, né, um enclave, software, hardware e microsolda. São 3 pontos fundamentais que a gente tem, né, de trabalho no nosso segmento. Então, vou colocar um videozinho aqui rápido para que vocês vejam do que eu estou falando, né? Tudo se refere a isso aqui, ó: software, hardware ou microsolda. Não tem como a gente fugir. Nossa mente, o desarrolho, o desmembrar da nossa mente vai se compor em quê? Aprender software, aprender hardware e aprender microsolda. Nós estamos começando, ontem nós falamos de hardware. Testes do hardware, né, manipulação do hardware, um pouco de solda do hardware. Amanhã a gente já começa com a parte de microsolda avançada em CPU. A gente vai fazer uma escadinha do conhecimento. Então a gente precisa de 3 grandes pilares: software, hardware e microsolda. Se você não é bom em software, não vai adiantar ser um técnico pleno. Se você não é bom em microsolda, não vai adiantar ser bom em software e bom em medição. Você tem que ser os 3. Bom em software, bom em hardware e bom em microsolda. Na verdade, bom pra gente não serve. Você tem que ser excelente, acima da média. Porque se você é só bom, você é igual a todo mundo. Se você quer se destacar no mercado, não basta ser bom. Tem que ter mais, tem que dedicar, tem que ter um plus a mais. Então a gente precisa, no mínimo, trabalhar mais do que o seu concorrente. Claro que a gente não pode pensar como nosso amigo de produção de concorrência, mas para o seu crescimento é saudável, né? Você quer ser o melhor, quer ser uma referência, se espera em alguém e tem que estudar mais do que da pessoa, porque senão você nunca vai conseguir passar. Então tem que dominar 3 pontos: software, microsolda e hardware. Hardware, microsolda e... Aí, ó. Nos circuitos complexos, não basta ser bom só em microsolda, não basta ser bom só em software, não basta ser bom só em medição. Tá com frio? Tá, né? Claro, né? Nem que pergunta idiota, né? É o tipo de pergunta idiota. Tá cobrindo todo, pergunta pro cara: tá com frio? Não, imbecil, tô com frio não. Né? Desculpa pela pergunta idiota. Tu também tá com frio, né? Ah, tá. Então tá bom. Carioca friorento, pô. No Rio, calor do caramba. Também chega aqui 15 graus, o cara é frio. 20 graus é frio. É. Não, levantei as aletas agora. Depois você troca de lugar. Depois passa pra lá. O ar vai exatamente onde você está. Então vamos lá. Software, hardware e microsolda. Ficou claro que a gente tem 3 pilares fundamentais para a gente desenvolver e aprender? Não adianta ser bom em hardware, não adianta ser bom em medição, bom em teste, bom em análise, mas não é bom em solda, não é bom em software. É um conjunto, porque a board é um conjunto. A board, felizmente, é um conjunto de várias grandezas, né? E tudo passa por quem? Tudo é CPU. Mais uma vez, 90% dos componentes da nossa board, seja componente ou periférico, são controlados diretamente pela CPU. Os outros 10%, através dela. Não se faz nada
sem uma instrução e controle da CPU. Então eu tenho um software que é uma instrução de funcionamento do hardware, que ele dá a instrução fetch, detect e execute. Existe uma instrução gravada de tudo que acontece no seu smartphone, no seu iPhone, no seu notebook, no seu iMac, no seu MacBook Pro, no seu osciloscópio, que também tem um software. Então o software é a instrução do hardware. E o software tem a instrução de funcionamento que a CPU tem que pegar, preparar e executar. Então a CPU executa uma instrução de funcionamento, que é o software. O software nada mais é, apesar de ser um nome pequeno, mas é tudo também, né? Porque é a instrução de funcionamento do hardware. Sem instrução, o que a CPU é? Nada. São conjuntos de componentes sem funções. Mas para que a CPU faça o fetch, detect e execute, que é pegar a instrução da memória, preparar e executar, eu tenho que ter todo um mecanismo funcional para que a CPU faça isso. Então tem que ter um engine, tem que ter um motorzinho na CPU que faz com que ela execute os processos todos. Que ela prepara a instrução, que ela leia a instrução, que ela execute a instrução. Não adianta eu ter uma CPU, uma NAND boa, se a memória não consegue pegar a instrução, preparar a execução e executar a instrução. Então a CPU é um conjunto de unidades internas, unidade aritmética, GPU, RAM, SRAM, controladora. Então quando a gente fala CPU, não é só um chip. São vários chips dentro de um chip. Então, eu tenho mais ou menos hoje aí 16 bilhões de componentes dentro de uma CPU. 16 bilhões de transistores dentro de uma CPU. Né? E a CPU se divide em partes. Eu tenho controladora, ULA, unidade lógica aritmética, a ULA. Então tem Neural Engine, Core, GPU. Então tenho aí dezenas de setores numa CPU. A gente vê o encapsulamento por fora, mas não tem ideia que tem aí mais de 16 bilhões de componentes. Outro ponto fundamental, a CPU se divide em setores. Ontem nós vimos que realmente, né, nós lemos o barramento SMC, vocês lembram? Nós lemos o barramento SMC, que é Smart Manager Control. E se você percebeu um diagrama que eu fiz aqui, olha só, eu peguei a CPU, né? Dividi a CPU em blocos, igual ela é dividida no diagrama elétrico. Só coloquei renderizado. Nada mais do que isso. Tudo esse material aqui está no diagrama elétrico. Eu não inventei nada. Eu só peguei do diagrama e coloquei da forma unida. O diagrama são várias páginas ligadas à CPU, certo? Então, na CPU eu tenho um setor chamado SMC. Esse setor da CPI, que é uma parte da CPU, que é um sítio, por exemplo, da CPU. Existe uma parte da CPU, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que seja essa parte aqui, ó. Essa parte da CPU aqui, ó, está focada só em fazer qual tipo de processo? É um exemplo que eu dei, não é esse setor aqui efetivamente não, tá? A gente não tem um conhecimento de engenharia esse ponto de saber qual setor que é qual, mas eu posso usar esse exemplo. Então esse setor que está aqui é um setor de uma parte da CPU que cuida da energização, Smart Manager Control, energização e carga. Né? Então a gente viu que esse setor ele tem 3 barramentos, I2C, SMC0, I2C0, I2C2, I2C, tem 3, I2C M1, M2, M0, M1, M2. Esse aqui não é um 12 Pro Max, é um 13, então tem uns nomes diferentes. Então, mas aqui eu tenho o SMC, que é o que é o SMC aqui? Tem um barramento I2C que vai controlar o SMC, a CPU, onde tem os dados de gravação de energização, de carregamento, de boot. Existem 3 barramentos que vão gerenciar todos esses CIs que vão fazer energização pelo barramento I2C de controle. Então eu tenho várias partes da CPU que englobam setores fundamentais. Eu tenho uma parte da CPU chamada NUB. Essa parte da CPU eu tenho SPMIO, Specialized Power Manager Interface. Isso aqui é um barramento de interface do Power Manager. Energização, barramento de dados, controle do dock, portas, JTAG, debug, MISC. Então a CPU é dotada de vários locais. Vários locais que a gente... Opa, o que eu fiz aqui? A CPU é dotada de vários locais, vários setores. Então eu destaquei, por exemplo, aqui, ó, o setor da Static RAM. Eu tenho as tensões da RAM, da DDR, da NAND, acesso orientado de aplicação, em circuito programmer, USB. Então existem vários setores da CPU
responsáveis por várias partes. Se você consegue filtrar o defeito da sua board e consegue setorizar na CPU qual que é a região que controla aquele setor, você vai lograr muito mais êxito na reparação. Então, o objetivo disso aqui é você o seguinte: poxa, eu estou com uma falha no barramento PCIe. O barramento PCIe trabalha com CPU, NAND, CPU, baseband, CPU, Wi-Fi. Qual setor, qual parte da CPU está o barramento PCIe? Você vai achar no diagrama elétrico, você vai ver que existe um setor lá só de PCIe, com tensão, com clock, que tudo é poder, comunicação, né? Sinais lógicos. Aí eu vou medir aqueles sinais lógicos. Então existem vários tipos de setores para cada tipo de processo que a CPU está fazendo. Não é algo só focado num local, tem vários locais com várias funções. Por exemplo, esse setor aqui, ó, fundamental na CPU, chamado MISC, MIA Celos, quer dizer assim, gerais, setor de funções gerais. Ele cuida do Board ID. O que é o Board ID? A identificação que a sua board é do que você está trabalhando. Então tem um resistor de precisão lá, que identifica que você está com 12 Pro, um 12 Pro, 12 ou 12 Pro. Tem um resistor de Board ID que difere. As placas são iguais, mas os resistores são diferentes. A placa do 11 Pro e 11 Pro Max é quase igual. Quase, mas tem diferença. Tem diferenças físicas e tem diferença do board aí também. A placa do 12 Pro é quase igual. Sim, quase, mas não é igual. Aí então tem resistores de board ID que define primeiro. Primeira diferença. O resistor de board ID. É um resistor preciso lá que a CPU sabe, pelo valor do resistor, que placa que é. Físico, isso é físico. Se você colocar essa placa no outro circuito, não vai identificar diferente, não vai identificar como aquela placa, porque ela é diferente. Eu tenho o setor de DFU para atualizar a firmware, tenho acelerador, vários tipos de setores em cada parte do meu aparelho. Então, essa parte MISC é a parte inicial que define o que a board é. Já que a gente sabe um pouco que a CPU é dotada de vários setores, vários processos, vários locais, né, vários clusters nela mesmo, existe um setor chamado bootstrapping, que é o setor que cuida do booting. O que é o booting? É o processo de energização. E o processo de energização é algo bem complexo, porque existe uma rotina para isso. E essa rotina está gravada dentro da sequência de booting. E para a gente identificar falhas de software, falhas de hardware, e essa falha de booting aqui é uma linguagem muito baixa de software, né? Onde a máquina está trabalhando lá nos seus comandos mais baixos para energizar, porque isso que está gravado na memória, existe uma memória chamada ROM, dentro da CPU, que grava a sequência de boot. Essa sequência de boot tem que ser algo seguro, controlado e verificado pela Apple. Então, o que é booting? É o processo de... O que é booting? É o processo de bootar, ligar, energizar, inicializar, sair do repouso, né? Então, não é à toa que está aí nosso processo de boot. O que é? Sair do repouso, chutar, energizar. Sequência de encendido, ligar o dispositivo, energização do dispositivo. Então, o boot é isso aí. É a gente sair da sequência de modo em espera e partir para o modo ativo. Isso é a sequência de boot. Ok. Alguma dúvida até agora? Então, o boot, existe uma sequência, um código de sequência do boot, chamado boot code. Tá? E esse boot code, boot room code, ele segue uma sequência, né, que eu tenho lá, botando o dispositivo. Primeiro ponto, quando você pressiona Power, existe uma instrução gravada na memória ROM, Read Only Memory. Essa memória é gravada na fábrica, não dá para regravar ela. Nela estão gravados os dados de como o aparelho vai ligar. A segurança, a inviolabilidade, a proteção do iOS. E se está tudo certo, o aparelho continua energizando. Aí vai para o segundo estágio, que é o Low Level Bootloader. Se existe um erro aqui, ó, o aparelho fica em DFU Mode. Ah, eu estou restaurando meu aparelho, ele passa tudo e fica em DFU Mode no final. Não dá erro nenhum na atualização.
Nosso objetivo hoje aqui é descobrir exatamente isso. Quem nunca teve um aparelho que você restaura, não dá erro nenhum na restauração, mas não liga, né? Fica em DFU ou fica em recovery, né? Não dá erro nenhum no software. Primeiro ponto, quer dizer o que é isso, quando acontece isso? Você restaura um aparelho e não dá erro nenhum no software. Quer dizer o quê? Não é falha no software. Memória tá boa, né? Então, o primeiro ponto é isso. Poxa, você não resolveu o problema, certo? Mas você fez um teste muito fundamental. Primeiro, o software passou 100% sem erro, 100% completo. Quer dizer o quê? Não é falha de software. Seu aparelho não energizou. Mas eu posso ter alguma coisa em questão de alimentação, do book 1 ao book 13. Falta alguma coisa para o aparelho chavear os modos corretamente. O que é chavear os modos? Sair do modo bootroom, ir para o modo low leave bootloader, fazer o reboot, que é o antivírus, e o kernel fazer o aparelho ligar. Se qualquer um desses setores aqui eu tiver falhas de tensões, falhas de sinais lógicos aqui, que não vão interferir no software, você não vai ter o software saindo na sequência aqui. Não vai ter a conexão do software, que é o kernel, para o hardware. Então a gente vai começar a abrir a cabeça em relação a isso. Poxa, passou sem erro e não sei o que fazer. Já medi as tensões, tudo presente. Né? Normalmente é assim, né? Passou o software sem erro, já medi as tensões todas, estão todas presentes, mas meu aparelho não liga. Ok. Tá, mas todos os pontos fundamentais para o bootroom liberar e entrar em low leave bootloader estão presentes? Oscilação, que eu preciso de ter lá, para mim ler as instruções da memória, eu tenho que ter um clock. O clock é que faz o fetch, detect e execute. Pegar a instrução, preparar a instrução, executar a instrução. Todas as tensões do estágio 0, estágio 1, sabe o que é o estágio, né? As alimentações, igual ao MacBook, normalmente você sabe disso, já trabalha com Mac, né? As alimentações vão sendo implementadas em estágios. No bootroom, no energização, começa no estágio 0, ao contrário do Mac, de cima para aqui é decrescente, aqui é crescente, né? Então começa no estágio 0, estágio 1, estágio 2, estágio 4, estágio 5. E as malhas S0 e S1 verificaram? Estão bons? Os indutores do S0 e S1 estão bons? Book 1 ou Book 13 estão bons? Então tem muita coisa para verificar para que a sequência de boot seja correta. Porque se eu tiver também um antivírus, uma falha de software aqui, ó, de vírus ou algo assim, vai bloquear a energização. Então o fator da gente estudar esse processo aqui é que a gente vai verificar o seguinte. O kernel vai conectar o hardware ao software. E o kernel é a parte final da sequência de boot. Se não tiver tudo preciso aqui, o seu aparelho não vai ter uma falha de software, mas você pode ter alguma falha de alimentação que não vai permitir que o aparelho faça a sequência de boot. Então vai passar o software completo e ele não vai energizar. Ok. Então a gente vem aqui. Aqui a gente já está mais familiarizado. Vamos lá então. Tenho 3 formas de bootar meu dispositivo. Pela tecla Power. Não é isso? Pressionando Power. Aí eu vou ter gravado uma sequência de energização. Não é isso, Alain? Certo? Conexão do cabo é 75. Quando eu coloco o cabo no aparelho desligado, ele também segue uma sequência de energização. Concorda? Ou, quando o aparelho está desligado, eu ponho no carregador de indução. Então, para o usuário, né, nós temos 3 modos básicos de botar um aparelho. Tecla Power, conectando o cabo de carga, Lightning, ou conectando para carregar. Quando você faz qualquer uma dessas 3 ações aqui, você vai disparar uma sequência de boot. Essa sequência de boot está gravada na memória ROM. Read Only Memory. Foi feita na Apple. É inviolável, não dá para regravar. Se estragar já era. Mas raramente se estraga. Aí essa memória vai disparar um vetor de reset. Então a energização começa com o quê? 3 possibilidades. Mais uma vez. Cabo Lightning, tecla Power, cabo Lightning, indução. Depois disso, dispara a sequência de boot. Logo depois que dispara a sequência de boot, a primeira instrução que vem do software faz um vetor de reset. O que é isso? Preparar todos os CIs fundamentais para a energização estarem no ponto de partida, no ponto de largada, no ponto de início. Não é apagar no reset, que lógico, não é reset de apagar dado, não. É de inicializar cada CI no seu ponto de sequência de boot. Como o carro de Fórmula 1 que eu falei ontem. O
carro que largou na primeira ponta, na faixa número 1. O segundo melhor classificado, na faixa número 2. O terceiro, na faixa número 3. E assim sucessivamente. Então, o primeiro ponto, depois da energização, vem o quê? Um vetor de reset. Primeiro passo, após a sequência de start do booting, startou o booting. Primeira instrução, vetor de reset. O que é esse vetor de reset? Prepara todo mundo aí, reseta. Tuf, reseta, tuf, reseta, tuf. Reseta para quê? Preparar para energizar. Nós vimos no osciloscópio ontem o que é um sinal de reset, né? É um sinal lógico. Baixo para alto ou alto para baixo. Um dente, né? Que é aquele dente daqui é o reset. Então, peraí. Se eu não tiver um reset, meu aparelho liga? Não. Se a minha câmera precisa de um sinal de reset, se o reset não estiver presente, ela vai funcionar? Mas eu medi com o diodo reverso. Bateu. Sim, claro que vai bater. Você não está medindo o sinal lógico. Se tiver componente estragado lá, você pega o problema. Discreto, resistor, capacitor, indutor. Mas se não tiver, vai bater a mesma tensão. E aí? Tá bom? Tá bom ou não? Tá bom ou não? Não, senhor? Sim, senhor. Mais alto? Não, senhor. Agora sim. Então vamos lá. Primeiro ponto, então, que acontece no boot room, na sequência de boot room, é iniciar um vetor de reset. Esse vetor de reset é um pulso lógico, que vai fazer com que os componentes estejam nos pontos de partida de acordo com a instrução gravada dentro da ROM, preparados para energizar. Esse reset continua contando. Porque depois que fizer a sequência de ligar tudo, a parte lógica, eu tenho que ligar quem? O rádio. Então veja bem. A lógica é o seguinte, comecei o boot room não é a sequência completa de start, até chegar, então é a corrida, né? Aqui é a largada, aqui é a largada. Começou a largada, correu, o carro veio. Aqui finalizou o carro. Para chegar na linha final de corrida aqui, quem que tem que ligar no final depois? O RF, porque o RF não liga primeiro que o lógico, concorda? Não é? Primeiro liga a parte lógica, depois liga a parte de RF, porque o RF não tem autonomia para funcionar sem a lógica. Apesar dele ter o processador da baseband, ela é um coprocessador. Quem manda nele, né, nela ou nele, né, na baseband, é a CPU principal. Quem manda em tudo é a CPU principal. Né? Então ficou claro. Iniciou a corrida, a largada. Posso largar aqui, apertando a tecla Power, conectando o cabo Light, carregando por indução. Aí deu o sinal verde de largada. É a bandeirinha, o sinal acendeu a luz verde. Vamos começar a acelerar o carro, o throttler. Começou o carro a acelerar, primeiro ponto. Vamos resetar todo mundo aí, para todo mundo largar na posição que vocês se classificaram na prova de classificação. Quem foi mais rápido vai na posição número 1. Então existe uma sequência de energização. Beleza. Aí resetou esses caras da sequência. Aí vai começar a ligar o aparelho. Porém, existe um contador, né, que está dentro da CPU, que vai gerenciar um outro reset depois, posterior. Quando tudo estiver quase ligando, ele vai resetar o RF. Normalmente, 13 segundos depois que você pressiona a tecla Power. Então, veja bem. Então, peraí. Se eu ligar um aparelho e quiser medir tensão na baseband direto, depois que eu apertei Power, vai ter tensão lá? Não, né? Ficou claro o que eu tô querendo dizer? Eu tô com a falha de RF. Legal. Vão medir o P1000? Vão. Aí o cara pega os test points da placa, que a gente consegue acessar vários pelo lado bottom da placa, aqueles PP lá, né? Tem que botar e esperar o quê? Pelo menos uns 15 segundos para ter tensão, né? Senão não vai ter mesmo. Certo? Porque o RF não funciona diretamente. Não é logo quando você pressiona Power. Depois de um tempo. Tem que esperar as conexões. Tem que colocar um SIM card para ativar todos os sinais de RF. Né? Então não é medir com o osciloscópio, então. Eu vou medir o sinal de RF. Eu quero medir as tensões. Eu quero medir as tensões do PMU de RF. Medir a forma de onda para ver se está ok a forma de onda. Porque com o gráfico eu sei se a corrente está boa ou não também. Se eu botar a placa e instantaneamente colocar o osciloscópio, já dancei. Tem que esperar o tempo do RF funcionar. E em média, 13 segundos. Isso aí foi feito no 12 Pro Max, tá? Esse tempo aí, tá? Então, não é um aparelho antigo. A sequência está bem próxima a esse ponto aí. Ok, então vamos lá. Iniciei, startei meu aparelho, ativei a sequência de boot. A ROM começou a dar os comandos para ligar. Primeiro que acontece, um vetor de reset.
resetou todos os componentes da CPU que fazem a energização e o contador de reset tem contando, tem uma memória lá. Porque quando der 13 segundos, vai disparar de novo um outro pulso de reset. Aí, quando o meu aparelho deu o vetor de reset, primeiro passo, eu vou para uma parte da minha CPU, né, uma parte oculta da minha CPU, pouco acessível, né, chamada ROM, Read Only Memory. E nessa ROM está a sequência de energização. Aí, para participar da energização, vários componentes internos da CPU participam disso. SRAM, SDRAM, Flash NOR. Então, tem várias partes da CPU que participam da energização. Onde está a parte inicial de energização. A segurança, a validação do software iOS, verificação se não tem nada errado. Se tiver tudo certo, a sequência continua. Aí eu vou para a primeira parte do Low Level Bootloader. Esse Low Level Bootloader, o que é bootloader? É a energização. É o boot. Aqui começa a parte mais baixa do boot. O primeiro boot aqui, ó. Para que o aparelho boot, existe uma parte do software chamada imagem 4. E é nessa imagem 4, quem já fez modo Purple, quem já fez jailbreak, já viu muito isso aqui, ó. Aqui existia uma brecha aqui para você fazer o modo Purple exatamente na parte mais baixa do software. Por isso que antigamente a gente conseguia fazer jailbreak, porque essa parte segura da Apple aqui, ó, foi quebrada. Então hoje, com os aparelhos acima do X, já existe um processador aqui bloqueando essa acesso ao boot room. Não consegue acessar mais o boot room. Acima do X já não vai mais. Então, se está tudo certo aqui no Low Level Bootloader, se as chaves de... Porque a Apple, ela comunica com chaves públicas para ver se o software está certo ou não, para não ter nada hack no aparelho. Então, tem uma chave criptografada, tem um processador de engine para validar isso, ele valida cada etapa. Se a etapa está segura, se a chave aqui fechou certinho, abriu o cadeado, se a chave abriu o cadeado, vai continuar a sequência. Aí vai para o iBoot. O iBoot é um pseudo-sistema de segurança que protege todo o aparelho e faz parte do bootloader também. Ele vai verificar se está tudo certo. Se tiver algo errado, o aparelho fica em recovery. Então se meu aparelho está em recovery, não sai do recovery. Só fica em modo recovery. Restaura, completa 100%, não sai do recovery. Se não for a tecla, por exemplo, travada a tecla digital, né? Porque uns aparelhos mais antigos, o que você faz para colocar em recovery? Pressiona o botão home, conecta o cabo. Se não for falha das teclas, né, que acontece muito também, a tecla travada só fica em recovery, passa o software 100%, quando o software reinicia, está apertando o botão, o que é isso? Recovery. Se você já fez o teste básico, não é a teclas home, tecla de volume travado, você vai fazer o quê? Opa, peraí, só fica em recovery, não é tecla, não é nada, vou procurar o setor do boot da minha CPU, as alimentações do stage 0 e stage 1, porque eu tenho algo errado na parte de boot, porque ele só fica em recovery. Então, viu que existe diferença quando o aparelho só fica em recovery, quando ele só fica em DFU? Quando ele só fica em recovery, e boot, Low Level Bootloader. Quando ele fica em DFU, não chegou nem a sequência do Low Level Bootloader ainda. Começou a carregar aqui, ó. Então, antes de carregar o software, já deu BO. Aí a alimentação S0, S1, né? Os indutores, CPU desconectada. Ok. Então, se está tudo bacana, tudo legal, a sequência de energização segue. Aí, ó, vai começar a executar a função main. E o software principal está dentro da onde? Da memória NAND. Aqui já está mais ou menos aí 60% do aparelho começando a energizar, apagando o logo da Apple aqui já, e aqui já começando a ativar o aparelho. Até aqui a gente tem o logo da maçã aqui, ó. Então, não é coração, não é maçã. Como é que faz a maçã? Aí, ó. Então aqui a gente tem o logo da maçã aqui, ó. Nesse ponto aqui a gente já começa aqui a apagar a maçã e já aparecer o backlight, a cor do backlight. Quando começa a ativar a função main aqui, ó, eu já começo, a CPU começa a fazer o quê? Fazer um protocolo de comunicação TX-RX, PCIe com a NAND. Então bacana. Aí, ok, tudo certo? A CPU conecta o kernel para o kernel conectar o hardware. Aí começa o iOS a funcionar. Ok, o aparelho ligou, apareceu o logo, aí vai começar o que agora? Buscar read. Para ele buscar read tem que acontecer o quê? O reset de RF é dado na CPU de RF, BB e PMU. O PMU começa a fazer o que depois do reset? Alimentar a baseband. Para que tudo isso funcione de forma correta, precisa, existe um elo fundamental de poder, de potência, que são os
bucks. Então o Power Manager, ele é o cara que vai conseguir para a gente, o Power Manager, ele vai prover todas as alimentações S0, S1, S2, PP CPU, PP CPU SRAM, PP SOC-VAR, PP EPORE, PP Power, PP GPU, PP SDRAM. Todas as alimentações primárias vão ser fornecidas pelo Power Manager. Então, essas alimentações aqui são fundamentais. Tanto os bucks quanto os LDOs são fundamentais para que eu tenha o boot room de forma correta. Então, para a gente fazer reparação de aparelho que não liga, reiniciando, desligando sozinho, se a gente... Claro que a gente vai ter o... Vocês já fizeram o e-boot aí, né? Já viram o e-boot aí, né? O teste de e-boot. Aparelho quando não liga, faz o e-boot pânico. Já viram? Você consegue extrair log do aparelho quando não liga? Não. Pânico foi quando o aparelho liga. É possível extrair dados de erro, log de erro quando o aparelho não liga. É chamado iBoot Panic. Panic foi quando o aparelho liga. Né? Então existe uma técnica, quem não viu, vou mostrar, para a gente fazer a leitura dos erros do aparelho quando ele não liga. Que ajuda demais. Você já vai ter a noção de qual setor que é aqui, se o aparelho não estiver ligando, se estiver reiniciando, desligando sozinho, com erro de energização. Basta ter um flex do dock, né, o flex do dock, e o cabo, por exemplo, um cabo simples. Se você tiver, tem EP13 não? Tem RP? Tem RP? Então, pronto, tem P10? Só isso, já basta. Tendo a P10 você já consegue extrair esse log de erro. Tá, vou mostrar depois como é que faz. Ah, tá explicado aqui, ó. Cada passo está explicado aqui, ó, o que cada um é. Então, vou disponibilizar para vocês. Então, no nosso bootcamp, que é o nosso campo de batalha, né? O nosso campo de batalha na bancada, nós temos que melhorar nosso bootcamp. Para melhorar nosso bootcamp, a gente vai fazer, né, o diagnóstico. Vocês já fazem o diagnóstico, né? Pelo Panic Full, né? Quando você tem o aparelho ligando, não dá aquele bloco de notas lá, que você vai. Então a gente tem um site chamado iPanic, www.ipanicfull.com. Você joga o log de erro nesse site aí, você vai ter a ação a ser executada. Beleza. Então meu bootcamp, meu campo de batalha, quando o aparelho liga, legal, eu consigo fazer muitas coisas quando o meu aparelho liga. Mas e quando o meu aparelho não liga? Né? Porque o Panic Full, a sequência de boot tem que estar perfeita. E o Panic Full eu pego aonde? Eu pego aqui, ó. Quando eu abro o bloco de notas lá do Panic Full lá, e tiro aquele arquivo, o aparelho tem que estar ligando 100%. Ele pode estar reiniciando, não importa. Mas ele tem que energizar. Então eu preciso de tudo que está funcionando. O Panic Full pega dentro do software iOS. Mas, quando o meu aparelho não estiver ligando? Quando eu tiver uma falha na placa, minha placa não energiza, não liga, eu não vou conseguir extrair o iPanic Full. Mas eu vou conseguir extrair o iBoot Panic. O que é o iBoot Panic? É uma forma de extrair o log, mesmo quando a sua placa não liga. Ou reinicia, ou está com alto consumo, ou está travada com consumo, ou com baixo consumo e não liga. Só em curto ou sem consumo que não. Ah, então peraí. Se eu tenho um telefone travado sem ligar, consumo de 200 mA travado, é possível extrair log de erro? Sim. Reiniciando, é possível? Sim. Baixo consumo e não liga. Liga e desliga, é possível? Sim. Alto consumo, 1 ampere, 800 mA, é possível? Muitas vezes sim. Em curto-circuito? Não. Curto-circuito também não. Sem consumo? Não. Então, várias falhas a gente pode fazer a leitura, né, da board, mesmo se ela não estiver energizando 100%. Só em curto ou em fuga, em curto ou sem consumo, eu não vou conseguir acessar o iBoot Panic. Para fazer o iBoot Panic, é tranquilo. Então aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, no power com baixo consumo. É possível extrair iBoot Panic aí? Sim. Pô, mas a placa não liga com baixo consumo. Antes então não conseguia fazer nada. Agora eu consigo tirar algum log de erro? Consigo. Não liga com consumo travado fixo. Consigo? Consigo também. Ó, consumo pressionar power. A soltar, não. Reinicia. Restaura 100%, permanece em recovery. Fuga de corrente. Pré-teste no swap.
Pré-teste da board core. Opa, peraí, eu vou fazer um swap na minha placa. Comprei a placa usada. Essa placa minha, será que ela tá boa para fazer o swap? Porque visualmente ela tá maravilha, mas quem vê cara não vê coração, né? Ah, então se eu fizer um teste no iBoot Panic com ela, eu consigo saber se aquela placa tá boa para receber o swap? Sim, se ela não tiver log de erro nenhum, é muito mais seguro fazer o swap dela, né? Não precisa nem testar nada. Você acha que é fundamental testar uma placa para fazer o swap? Para receber? Claro. Quem testa? É, mas vocês testavam antes? É difícil testar, né? Aquela P10 só até o X, né? Do iPhone 6 ao 14 Pro Max. Do iPhone 6 ao 14 Pro Max. Eu tenho a IDFU. Não. Programa da P10. Deixa eu explicar. Esse teste não tem que pôr em modo porco. Esse teste não é o modo porco. É boot panic, não precisa colocar em modo porco. Ele vai do 6 ao 14 Pro Max. 6 ao 14 Pro Max. Do iPhone 6 ao 14 Pro Max. Onde é que tá o cabo da máquina? Só. Mais nada. Não precisa usar a máquina não. Não precisa usar a máquina não. Entendi. Não, você usa o programa, mas o que vai aparecer na tela é que interessa pra gente. Então não é dos aparelhos do modo porco, senão eu nem falaria aqui. Quem quer aparelho antigo, né? Nosso objetivo é aparelho novo, então esse teste serve do iPhone 6 ao 14 Pro Max. Não tem nada a ver com o modo Purple, não, tá? Na verdade, isso é uma leitura do boot room que as boxes fazem, naturalmente. Se dá para extrair essa informação, você vai ensinar como é que vai fazer a leitura. Isso. Entendeu? Mas não falou de Purple, porque já não entra. Não precisa do modo Purple para isso, não. Tem algum caso de não ler mesmo? Tem. Claro que não, talvez, por exemplo, se faltar alimentação dos estágios S0 e S1, aí você já, opa, não leu, então, é CPU desconectado da alimentação, que já te ajuda no swap também. Entendeu? Viu a pergunta como é que foi? Boa, poxa, eu vou fazer um swap do aparelho, vou passar na boot panic primeiro. Se não detectar como nada, pode ser realmente CPU desconectado. Entendeu? Isso é uma grande vantagem também no diagnóstico. Então vamos lá. Eu tenho hoje no nosso bootcamp, então, a gente pode fazer algumas coisas interessantes. Eu vou implementar na nossa reparação, né? A gente viu que para fazer reparo avançado, eu tenho que ter ferramentas avançadas. Essa ferramenta não é nada avançada. Ferramenta simples também vai ajudar a gente. Então, eu trabalho do 6 ao 14 Pro Max simplesmente com a box RPR que você já tem para fazer modo Purple, que não tem nada a ver com o modo Purple, isso aqui. Então, a gente viu que medir tensão e corrente é fundamental, né? Tensão e corrente. Eu tenho o iBoot Panic agora. O iBoot Panic vai me permitir tirar log de erro de placas, mesmo não ligando, reiniciando, travando, desligando sozinho, que vai ajudar bastante no nosso diagnóstico. Onde trabalha o iBoot Panic no nosso circuito? Então, o iBoot Panic trabalha onde? Ó? O iBoot Panic é um log que vai ser extraído dentro da CPU sem carregar o iOS. Então, o iBoot Panic trabalha nessa parte aqui. Ó. O iBoot Panic trabalha na parte da CPU que nem carregou o iOS ainda, está no boot room ainda, está no iBoot. Está no No Live Bootloader. Nem carregou o software ainda, 100%, já consegui extrair erro. Então, aqui são as falhas mais complexas que a gente tem. Não liga, travando, reiniciando, desligando, mais difíceis de achar. Então, eu consigo extrair dessa região. Bacana. Então vamos lá. Com o cabo UART, esse cabo aqui, ó. Ah, então eu uso o protocolo UART? Cara, a gente usa a comunicação UART, né? Universal, assíncrono, RGTX. É a comunicação que nem sincronismo tem. E tem que definir os baud rates. Com um cabozinho convencional, o cabo DC-SD, eu consigo extrair esses logs de erro. Mas como são esses logs? Nada mais, nada menos do que leituras. Então a gente tem aí uma leitura. Quando eu conectar o aparelho, ele vai me dar uma leitura. Essa leitura aqui, ó. Essa leitura está me mostrando os estados daquela parte da CPU que eu mostrei no início da minha apresentação. Então essa leitura que está dando aqui, ó, mostra o quê? Cada setor da CPU. MISC, DDR, NUB, AOP, SMC, ó, SDRAM, DDR, PCIe. Aquela leitura que eu vou mostrar de novo aqui se refere ao quê? Esses estados aqui, ó. Então vamos lá, vamos nela de novo. Não.
Quando eu conectar a minha board no meu dispositivo, ele vai apresentar uma leitura chamada iBoot Panic. Essa leitura nada mais é que uma leitura que vai determinar para a gente os setores da minha CPU. Olha aí, ó. Ó. NUB, AOP, acesso orientado de aplicação, AOP. Eu estou me falando, claro que são linguagens de máquina, a gente não vai conseguir entender isso se não estudar bastante, né? Mas aqui eu tenho parte da central da CPU NUB, barramento de energização, Specializer, System Power Management Interface, barramento de energização zero, de ligar a placa. Não deu erro, isso aqui não deu erro, tá? Se tivesse dado erro, daria feio aqui, tá? Então aqui ele está lendo o quê? Aquela parte que eu fiz da CPU, aqueles desenhos que eu fiz, eu tenho o status de cada parte daquela. Se existir algum erro nesses steps, vai aparecer uma informação de feio, de falha, né? Aí é o que a gente... E ele tem dois estágios, né? Aqui é o estágio 1, aqui é o estágio 2. De pegar um erro aqui que aparece aqui, ó. E aqui não deu erro nenhum. Em iBoot, ó, e não apareceu nenhum erro aqui nas leituras, ó. Quando aparece o erro, como é que é quando aparece o erro? Aí, ó. Ó, aqui é uma leitura, né, de um log de erro de uma placa que está em curto. Tem um alto consumo na placa, né, nem curto, desculpa. Tem um alto consumo na placa, 1.5 amperes 12 Pro Max aí, tinha de consumo, tensão está estável. Então é alto consumo, não é curto. 4.2, 1.5. Não energiza. Coloquei na iBoot, o que deu? Ó. Ao logo, TCS Get Memory Info. Falha na memória. Tem uma coisa e não detectou os seriais da CPU. Olha lá. Então existe uma falha de memória ou alimentação da memória. Aí, através a gente vai conseguir fazer um diagnóstico. Ele leu a placa, ó, D54AP, leu o chip, a CPU está mais ou menos vivo, mas não startou, porque existe um erro na memória. Caramba, então já te deu uma direção, né? Aí, ó, já te deu uma direção do que fazer, né? Aí, ó. Aí, existem programas que você pega esse log de erro, joga esse log de erro num programa, ele te fala quem que é o problema. Antigamente, esses programas eram pagos. Nós fizemos agora, nem vou mostrar o pago, porque a gente tem agora o nosso programa, que é gratuito. Então, você vai pegar esse log de erro aí, vai abrir a internet, acessa a iBoot Panic, é gratuito, mesmo dentro do Panic Full. Inclusive, faz os dois logs de erro no mesmo lugar. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse log de erro, copiar, salvar num bloco de notas, colocar o número de série, o número da OS do seu aparelho, né? E vai jogar esse arquivo nesse site que vai abrir aqui. Aí ele vai te falar o que é a falha daquele log. Vai falar se é RAM, se é CPU, se é NAND. Então já tem aquele programa que você baixava aqui, até o site é gratuito, né? Não. É o Armed Hacking, que era um... Aqui não tem isso aí, não. Até o site de gráfico. Não. Quantas páginas? Faz uma leitura do aparelho inteiro também. Deve ser. Estranho. Deixa eu colocar ali na tela. Então, aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai salvar o bloco de notas com o erro. Você vai acessar aqui o iPanic Full. Aí, ó. Acessou esse site aqui, ó, www.ipanicfull.com. Viu que tem aqui, ó, iPanic mais iBoot? Qualquer erro que você tiver, ou erros quando a placa está ligando, ou quando não está ligando, só escolher o arquivo aqui e clicar em analisar iBoot Panic Full, ele é automático. Ele calcula os dois. Ele faz os dois automaticamente. Numa chave só. Vai pegar aquele arquivo, salvar num bloco de notas, colocar o nome da OS para não ficar perdido, né? Vai abrir ele aqui, jogar ele aí dentro, vai te falar o que é exatamente a falha. Nesse caso aqui, desse erro aqui, ó, o exemplo que é, olha lá. Vai falar também o que é. Cruzeiro viado. Foda, né? Então aqui, ó.
Claro que eu traduzi tudo também, tá tudo ali o que cada linha é, o que cada linha não é. Fiz um negócio completo aqui, sabe? Nem precisava tanto. Mas aqui, ó, vamos lá. Esse é o programa que você antigamente pagava para ter acesso a esses logs de erro. Agora a gente está disponibilizando de graça. Aí você joga o log de erro aqui dentro, ó. Olha lá, joguei o log de erro. Tá vendo? Joguei o log de erro aqui. Aí ele vai calcular e vai falar, ó, sem erro detectado. Essa placa está ótima para fazer swap. Então você vai pegar a placa que você vai receber a receptora, vai extrair o log do iBoot Panic dela, vai jogar no nosso site. Se der 0 erro, quer dizer o quê? Opa, acabou para fazer swap. Se eu pegar uma placa com erro, igual aquele que eu mostrei lá, tá vendo? Tá o erro aqui, ó. Vou jogar no mesmo programa, olha lá. Vou jogar no programa, lá, joguei lá. Ó, o que vai acontecer? Olha o erro aí, ó. RAM. Viu lá? Memória RAM. Já te adianta, e adianta muito, né? Não é brincadeira, né? Meio caminho andado, né? Mais do que meio caminho andado. Então, vou mostrar uma outra coisa para vocês aqui, então. Vamos para o quadro. Opa. Você viu o Cruzeiro viado? Vamos para o quadro, então. Ponto fundamental na energização que eu preciso para ter toda essa sequência funcionando são as alimentações, né? Então, vou mostrar um material aqui para a gente... Claro que eu também já tenho os aparelhos lidos, eu já fiz um grande banco de dados. Vou colocar para vocês verem ali. O primeiro ponto que eu tenho que fazer, eu tenho que ter um banco de dados de placas boas. Então eu já fiz isso. Para mim conseguir ter os logs de erro, eu fiz um banco de dados de aparelhos funcionando, de erros, de leitura. Então eu tenho isso aí de padrão, sabe? Não só aparelho montado, quanto aparelho desmontado também. Que é possível extrair log só da placa e com o aparelho montado. Então eu já tenho os logs de referência. Ah, mas como é que eu vou saber se o aparelho está bom ou se não está? Eu já tenho esse backup até o 14 Pro Max. Tanto do aparelho montado, quanto só da board. Ah, mas é possível ler só a board? Sim. Basta você ter um kit de flex cables. Então hoje, a reparação, né, vai consistir do quê? Vai ter que ter o quê? Ó? Vários flex cables aí dos aparelhos. Para quê? Só conectar o flex na board, fonte de alimentação, e aí repera aqui, ó, o cabo DC-SD. Eu preciso nada mais do que um flex. Com flex originais, né, flex ou genéricos bons, eu posso fazer aí uma leitura imensa de aí. Quantos flex eu tenho para fazer leituras? Tem muito flex. Então eu guardo esses flex não só para teste, mas para extrair a iBoot Panic das placas. Então com os flex cables eu consigo extrair a iBoot Panic da placa. Não tem desculpa, é muito simples. Flex, FPC da alimentação, e repair o cabo DC-SD, extrair o erro. Não tem que montar periférico, não. Ah, o aparelho está montado. Mais fácil ainda, só quando está com o aparelho montado. Então você tem que ter o quê? Flexinhos de carcaças aí, começar a juntar, né? Porque vai salvar muito no diagnóstico. Então eu tenho aqui uma board do iPhone 12 Pro Max. Uma board não tem falha. A outra tem um consumo de 1 ampere praticamente. E não liga. Vamos verificar qualquer copa. A gente lê ambas e ver que é possível ler a iBoot Panic de placa com alto consumo. Vamos ver qual que é. Separa para mim, por favor, aí, você que está atrasado. Vê qual que tem alto consumo, qual que não tem. Coloca na fonte aí, que dá para não ligar ao contrário aí, tá? Para a gente fazer a leitura aí. Uma está perfeita, a outra está com alto consumo. A gente vai extrair logo de erro mesmo com alto consumo. Não ligue com alto consumo.